A TV Escola Olindina apresenta programa Pergunte ao Professor. Apresentação, professor Edson. Olá, cheguei mais uma vez, agora bem animado. Adivinha por quê? Porque acabei de realizar uma prova no 5º ano A. E adivinha, quando o professor avisa, estude, e o cabra não estuda, o que é que acontece? Se dá mal. Claro que eu não estou feliz porque os alunos se deram mal, né? Aí, eu estou feliz porque eu consegui ler o pensamento deles e sabia que eles não iriam estudar. Mas eu não sou um professor ruim. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês as respostas das provas que vocês deveriam ter estudado. E a gente vai começar logo pela primeira pergunta da prova. Não adianta copiar agora. Não quero ninguém copiando. Se você quiser a resposta, você vai ter que ir lá no canal assistir essa aula de revisão. E ao assistir, você vai ter a resposta. E talvez você fique iluminado para conseguir tirar uma nota alta na próxima semana. Tá bom? Então vamos começar com a primeira pergunta que caiu na prova. Ô professor, qual é a primeira pergunta que caiu na prova? A primeira pergunta que caiu na prova foi o que é história. Isso, o que é história. E aí a resposta que você deveria ter colocado na prova era: história é a ciência que estuda o passado da humanidade e sua relação com o presente. Olha aí, você que esqueceu desta linda mensagem romântica do que é história. Escreveu errado lá, deixou em branco, foi? Dançou! Ok, dançou, mas vamos lá. Vamos começar agora para a segunda pergunta. Como está dividida a história? Professor, eu não sei como está dividida a história. Eu não estudei, por isso deixei todas as questões em branco. Já imaginou quando você está ali sentado e um aluno teu que passou 6 meses estudando contigo chega e diz assim: eu não estudei porque eu não tenho assunto. O assunto está no caderno. E aí, como é que está dividida a história? A história está dividida primeiramente na pré-história, em 3 períodos. A pré-história é dividida em 3 períodos. 3 períodos, cabecinhas de minhoca. Quais são os 3 períodos? O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. O Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. E a Idade dos Metais. Depois vem a parte histórica, que é quando começou a escrita, quando as pessoas começaram a fazer história. Aí vai estar dividido em Idade Antiga, que é aquela quando nasceu Jesus Cristo. A Idade Média, que é onde tinha lá o Papa, os senhores feudais. A Idade Moderna, quando teve as grandes navegações. E a Idade Contemporânea, que é que a gente vive até hoje. Embora estejam para reformular ainda isso aí, aumentando mais uma era. Depois vai a terceira pergunta. O que é tempo histórico? O tempo histórico, minhoquinha de plantão, é o tempo que é medido pela história. É onde acontecem os acontecimentos. Lembra daquele momentinho que você nasceu e estava lá no seu berço e você fez o seu totô, e você pegava seu totô e ficava apertando com a mão e se esfregando todo, se lambuzando? Aquilo foi um momento histórico para você, foi o teu tempo histórico de bebê, certo? Todo mundo tem seu tempo histórico. Escuta bem, é tu mesmo. Escuta, porque vamos à próxima pergunta. O que é Paleolítico? Ô cabecinha, Paleolítico é a idade da pedra lascada.
E a primeira fase da pré-história. Pois é. E tu aí pensando que paleolítico era o quê? Um palio, aquele carro, né? Com uma pessoa chamada Lito. Por favor. Depois vem o segundo. Na próxima pergunta se pergunta: defina neolítico. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo uma coisa aqui vindo. Tá vindo lá do Paraná. Pronto. Tá chegando. Chegou. Companheiros e companheiras, queridos alunos, cabecinhas de minhoca do professor Edson. O Neolítico é a idade da pedra polida. Vocês compreendem isso? É a idade da pedra polida. Agora eu tenho que voltar para minha cela. Entenderam o que foi falado? O Neolítico é a idade da pedra polida. E agora, olha, vamos lá. Vamos ver quais foram as invenções que contribuíram para as grandes navegações. Para isso, eu vou chamar uma outra pessoa para me ajudar. Por favor, Cabral, vem cá. E ora, pois, quais foram as grandes invenções que serviram para as grandes navegações? Primeiramente, foi a bússola. A bússola. Depois, a pólvora, a caravela e o astrolábio. Mas se tua professora de reforço não te ensinou isso, bem, talvez seja porque ela não teve um professor como eu. Pois é. E aí a gente vai ver qual foi a escola portuguesa que desenvolveu a navegação. E lá no texto sobre as grandes navegações, o professor Edson colocava que nem o Usain Bolt. É a escola de Sagres, fundada por Dom João III, antes de 1415, e que fez as navegações elas acontecerem. Pois é. E vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta: o que aqueles estava lá, enumere é para botar número. A palavra já está dizendo, era para você relacionar o efeito que o navegador fez com o efeito que estava lá. E você fica ali, ó, conversando, dizendo: ô colega, tira o óculos do rosto, por favor. Peraí. Vamos lá. Que foi que Vasco da Gama fez? Descobriu o caminho das Índias. Sério. Cristóvão Jacques. Ele fez parte das expedições guarda-costas. Martim Afonso de Souza. Ele fundou São Vicente. Duarte Coelho Pereira, donatário de Pernambuco, fundou Olinda e Recife. Pedro Álvares Cabral, dizem que ele descobriu o Brasil. E aí, olha, você vai ter Bartolomeu Dias. Bartolomeu. Sim, seu Bartô cruzou o Cabo da Boa Esperança. Pois é. Aí passa-se e vem a pergunta. Professor, me responda, por favor. O que foi a Revolução Pernambucana? Em que ano aconteceu a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana ocorreu no ano de 1817. Meu Deus do céu. As cabecinhas de minhoca do plantão não lembraram disso. Aí vai o professor e pergunta: cite as revoltas do período colonial. Aí o professor vai e responde: caros amigos minhoquinhas de plantão, meus queridos ouvintes do canal, primeira revolta
Foi a revolta de Beckman no Maranhão. Depois, a Guerra dos Emboabas. Depois, teve a Guerra dos Mascates. Depois, a Inconfidência Mineira. Depois, teve a Inconfidência Baiana. Depois, a Revolução Pernambucana de 1817. E aí acaba, porque já vai começar o Império, tá bom? Então vamos lá. Depois vem uma grande pergunta. Pergunto anos, já respondi. Aí as pessoas ficam lá se questionando o que foi o dia do fico. O dia do fico foi o dia que Dom Pedro queria se tornar Dom Pedro I, recebeu uma intimação de Portugal, pedindo para que Portugal, somente ele, voltasse para Lisboa, que ele não poderia ficar no Brasil. E aí ele chega e diz assim: Portugal não me pertence mais. Aí no dia 8 de janeiro, Dom Pedro I, ele disse ao povo: vocês que estão pedindo para eu permanecer no Brasil, tá bom, diga ao povo que eu fico. Por isso ficou o dia do fico. Passado, isso aconteceu no ano de 1821, no dia 5 de outubro de 1821, na cidade de Recife, essa cidade que vocês moram, tá? Que hoje é governada pelo atual prefeito, que eu não posso dizer o nome, porque senão vai ser propaganda política e eu vou ter meu canal cortado, eu não quero isso no YouTube. Bem, a cidade que nós moramos, Recife, Veneza Brasileira, Cidade das Fontes, que Maurício de Nassau fez questão de construir 2 palácios durante o período que os holandeses governaram Pernambuco, inclusive ele fez um boi voar. Pois é, esse é Recife. No dia 5 de outubro de 1821, Recife, através da Convenção do Beberibe, se tornou a primeira cidade e Pernambuco, o primeiro estado a ter um governante brasileiro. E aí passou-se, depois teve a proclamação da independência lá em 7 de setembro de 1822, a guerra da independência terminou em 1823, o povo descontente com todo mundo, descontente com a corrupção de Dom Pedro, descontente porque Dom Pedro era um bebarrão, um mulherengo, entre outras coisas. Aí o povo nordestino resolve dizer assim: a gente vai libertar o país de novo. O que é que aconteceu? Confederação do Equador. Confederação do Equador foi a reunião de alguns estados, províncias da época que quiseram se libertar do Brasil. Entendeu? Então, cabecinhas, estuda que na próxima semana tem recuperação e vai cair. Olha que professor bom. Eu vou tentar deixar as mesmas questões. Tentar! Porque talvez eu modifique algumas coisas, embaralhe algumas coisas, desse bem misturado que deu uma grande feijoada. Depois eu conto para vocês a história da feijoada. Mas agora tem algo importante. Segurem aí. Segurem aí. Queridos amigos, você que é inscrito nesse canal, que está sem bicicleta, é você mesmo. Você que nunca ganhou uma bicicleta na vida. Você que quer andar de bicicleta, não sabe. Se você quiser ganhar uma bicicleta, se quiser concorrer, mas essa bicicleta só sai se o canal atingir 1000 inscritos até o final do ano. 1000 inscritos! Senão eu vou ter que comprar cotonete para limpar os ouvidos de vocês. É 1000 inscritos! Não se esqueçam, deixem seu like. Sim, deixe seu like. Faça a mesma coisa. Você que é novato, eu sei que você não viu um homem tão bonito quanto eu aqui no YouTube.
Mas aproveite minha beleza. Se inscreva no canal. Dê seu like. Mas o mais importante, traga mais pessoas para se inscrever para você concorrer à nossa bicicleta, ok? Então, caríssimos, até mais. Se cuide, que o professor Edson tá de olho em vocês, de olho em vocês. E este foi o Pergunte ao Professor. Até a próxima, pessoal.